Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Tavares, eu sou presidente da SaferNet Brasil e hoje eu tenho a honra de poder mediar uma conversa com duas mulheres incríveis, com uma longa trajetória aí, de trabalho sério de qualidade em termos de internet. E eu queria apresentar para vocês a Nina, que é a diretora executiva da Enóis, que é uma agência de jornalismo jovem. Ela é jornalista e a Enóis tem um trabalho fantástico de educação midiática, de formação de jornalistas jovens, sobretudo na periferia de São Paulo. E também apresentar para vocês a Mônica Rosina, que é professora, doutora da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e gerente de políticas públicas no Facebook no Brasil. Tanto o Facebook quanto a Enóis são duas instituições parceiras e sem eles não seria possível realizar esse programa Cidadão Digital. Eu quero muito agradecer a vocês duas por terem aceitado o nosso convite de conversar com os jovens do programa. Nina, o tema de hoje é News Literacy, educação midiática. E você, como jornalista, sabe que essa expressão fake news não é passível de definição e muitas vezes é uma expressão que acaba sendo usada até para desacreditar o trabalho da imprensa. Os políticos gostam de usar, de taxar de fake news qualquer matéria jornalística que eles não gostam. Então, jornalismo investigativo, né, normalmente é uma forma de se desobrigar de prestar contas à sociedade, é dizer que aquela matéria, que aquela apuração jornalística é fake news. Como é que você vê esse processo? Como é que você vê o impacto da desinformação e desse fenômeno batizado aí de fake news no mundo contemporâneo? Primeiro, obrigada pelo convite, Tiago. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês e também, enfim, aprendendo algumas coisas. Eu acho que, em relação a esse termo, né, é importante a gente pensar muito sobre o uso das palavras, né, e o que a gente entende como fake news, porque se a gente for traduzir para o português, né, notícia falsa, o termo em si ele já não faz muito sentido, né, porque a gente entende que notícia, né, o trabalho jornalístico, ele tem uma fundamentação, ele tem um protocolo, uma metodologia que tem como objetivo uma busca, né, de uma verdade, né, que a gente entende aí que tem vários fatores, né, vários lados, várias visões, recortes e possibilidades, mas é impossível a gente juntar essas duas coisas, né, porque se a notícia, a gente entende que não tem como ser falsa, porque respeitou esse protocolo, esse método. Quem estuda né, esse fenômeno de fake news sabe que isso não é uma coisa recente, né, não é uma coisa que surgiu com a internet, tem registros desse termo ter surgido ainda no século XIX, então muito antes da gente, né, tá aqui discutindo essas questões, mas ganhou uma força muito grande durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, porque o Trump veio cunhar essa expressão muito para fazer isso que você falou, né, atacar a imprensa que estava ali, de alguma forma, desfavorecendo a campanha dele. Então, ele usava isso para ludibriar, né, de ser deliberadamente falso, né, em relação ao que estava circulando na mídia sobre ele. O que é um pouco diferente quando a gente fala sobre desinformação num contexto mais geral, porque desinformação pode ser, inclusive, um erro honesto, né? O jornalista, ele também é um ser humano, né? E como todo ser humano, ele também erra. Então, a gente vê, inclusive no jornalismo, informações aí, essa semana passada, aconteceu uma sobre o fato das pessoas assintomáticas não estarem transmitindo
não poderem transmitir o vírus, no coronavírus. E aí a gente, né, primeiro soltaram uma matéria, depois a gente começa a ver isso rolando na imprensa, as pessoas já vão respondendo a isso e gerando um pouco esse burburinho, essa desinformação, porque não se explicou direito o que o cientista, quando publicou isso, estava querendo dizer. Então, são graus muito diferentes, né, de você estar desinformado, né? Um é você não receber informação, você não ter acesso, né? E a outra, em outros campos, é isso, assim, a gente tá transmitindo informação o tempo todo e às vezes tem uma questão de interpretar essa informação, né, de entender de onde ela está vindo, de fazer uma checagem, e aí é um ambiente muito mais complexo para a gente discutir, né? Que é diferente desse lugar da notícia deliberadamente falsa, que tem como intuito prejudicar, né, alguém, uma pessoa, um partido, enfim, uma entidade, e aí a gente precisa né, entender um pouco esses meandros para conseguir identificar, né, o que está por trás né, dessa informação que ou está incorreta ou ela é falsa, e aí poder, de fato, ir atrás da informação verdadeira. E certamente é por isso que é tão difícil, né, legislar sobre isso, né? A gente está fazendo esse debate aqui no momento em que o Congresso Nacional está tentando legislar sobre o tema, e é muito difícil, né, diante de tantas nuances, você tentar legislar sobre um conceito que tem tantas visões e que tem tantas nuances e que tem tanta relação com a liberdade de expressão, né? Então, qualquer erro aí pode comprometer seriamente um direito fundamental como a liberdade de expressão, liberdade de opinião, de imprensa, né? E o próprio exercício legítimo do jornalismo, sobretudo o jornalismo profissional. E esse movimento, Mônica, ele surge num contexto de uma pandemia global, né, que afetou o mundo inteiro e que as pessoas estão aí usando a tecnologia de forma cada vez mais intensa. E muitos desses projetos de lei, dessa tentativa de legislar sobre o assunto, vem também em decorrência do que alguns estão chamando aí de infodemia, né? Como é que o Facebook está vendo isso? Como é que vocês têm respondido ao fenômeno da desinformação nesse contexto da pandemia do coronavírus no mundo e no Brasil? Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Eu queria só começar agradecendo a oportunidade de estar com vocês hoje. É um prazer enorme poder encontrar a Nina, uma jornalista incrível. Super admiro o seu trabalho, Nina. E Tiago, que além de amigo, conduz esse trabalho maravilhoso aí na SaferNet. É sempre um prazer a gente poder fazer atividades aí em conjunto. Tiago, você levantou um ponto super interessante para a gente começar a debater, que é a questão da pandemia, da Covid-19, ou da infodemia, né, como o pessoal está chamando essas notícias deliberadamente falsas que circulam sobre a pandemia em si, notícias, inclusive, que podem levar a danos concretos no mundo real, né? A gente ouviu muita notícia aí, por exemplo, de cura da Covid, ingerindo substâncias tóxicas que podem levar, inclusive, à morte no mundo real. E eu queria aproveitar esse gancho, né, esse tema que você levanta, para falar um pouquinho de como o Facebook vem trabalhando o combate à desinformação no contexto da Covid. Eu só queria, antes, dar um passo atrás, que eu acho importante a gente entender como o Facebook vem combatendo a desinformação de forma geral na plataforma, antes mesmo da Covid. É importante a gente entender esse contexto, porque ele nos ajuda a entender as ações específicas desse momento que a gente está vivendo. Já há muitos anos o Facebook tem um projeto a gente chama de integridade da plataforma, e nesse sentido é a busca pela empresa de garantir que as plataformas do Facebook não sejam usadas de forma maliciosa por autores mal intencionados. E aí, um dos pilares desse grande guarda-chuva, digamos assim, de integridade,
é o combate à desinformação. O Facebook entende que a desinformação, as notícias falsas são um problema, né, representam um problema muito grande hoje na sociedade. E a empresa acha super importante, acredita ser muito importante, tomar medidas para combater a desinformação nas suas plataformas. Aqui eu só acho importante esclarecer que o Facebook, ele não se coloca, e nem acho que nenhuma empresa privada deveria se colocar na posição de ser o árbitro da verdade. Então, o Facebook, ele não diz que a notícia falsa vai contra os seus termos e condições de uso, porque se o Facebook dissesse isso, ele teria que necessariamente se colocar nesse papel. Mas o Facebook reconhece que esse é um problema a ser enfrentado, então o Facebook atua em relação às notícias falsas para reduzir o alcance das notícias falsas dentro das suas plataformas e para gerar mais informação para os usuários. A Nina usou um conceito aqui, disse uma coisa que eu achei incrível, que ela falou, não ter acesso à informação também é uma forma de estar desinformado, né? Também é uma forma de desinformação. E o Facebook acredita que dar mais informação aos usuários é uma forma de combater a desinformação. Eu, pessoalmente, acredito que se combate desinformação da forma mais eficaz possível, com mais informação. Então, no que diz respeito a esse conteúdo de baixa qualidade, em especial as notícias falsas, o Facebook atua em parcerias com agências de checagem no mundo todo. No Brasil, em especial, o Facebook trabalha com 4 agências de checagem, todas elas certificadas pela Pointer, que que faz parte do International Fact-Checking Association. A certificação da Pointer, ela garante que as agências de checagem, esse é um tema que a Nina tocou também, né, mas sigam padrões muito rigorosos de checagem de fatos. Existe metodologia por trás de checagem de fato, não é só olhar uma notícia, acho que é falso ou é verdadeiro, não, existe método, existe processo. Então, todas as agências com as quais o Facebook trabalha são certificadas pela Pointer, tem esse certificado internacional, são auditadas, inclusive. E no Brasil, o Facebook trabalha com 4 agências, a Lupa, Aos Fatos, o braço brasileiro da Agência Francesa de Notícias e o Estadão Verifica. E como funciona, né? Os sistemas de inteligência artificial do Facebook, eles rodam centenas de milhões de vezes, na verdade, por segundo, tentando identificar dentro da plataforma sinais que digam à inteligência artificial que um conteúdo é potencialmente falso. Então, sinais que normalmente, vamos dizer, sinalizam para o algoritmo, né? Alguém denunciar um conteúdo como falso é um sinal muito forte. O fato de alguém colocar uma notícia, ou um link ou uma foto no ar e rapidamente depois remover esse conteúdo. O fato, por exemplo, de muita gente comentar embaixo de uma publicação, não acredito, que pode ser tanto não acredito de uau, não acredito, acreditei, ou o não acredito, isso aí é mentira, né? Então, esses são exemplos só, dentre as centenas que a inteligência artificial da empresa está rodando o tempo inteiro, para tentar identificar conteúdo como potencialmente falso. E aqui, o potencialmente é importante, porque o fato da inteligência artificial ter identificado o potencial não significa que ela vai agir sobre aquele conteúdo. Significa que ela vai pegar aquele conteúdo e encaminhar para os parceiros do Facebook na verificação de fatos, na checagem de fatos. No Brasil são essas 4 agências, tá? Então, os checadores de fatos, eles têm uma fila de material que o Facebook vai encaminhando para eles, e por meio de uma ferramenta que foi especificamente desenvolvida para isso, e ao olhar para esse conteúdo, então, para essa fila, são as agências de checagem que determinam o que elas vão checar ou não. Primeiro é importante entender que muita coisa não é passível de verificação. Uma opinião não é passível de verificação, uma opinião é uma opinião, né? Agora, feito esse filtro do que não é e o que é passível de verificação, dentro aquele volume que as agências podem checar, elas vão determinar, elas escolhem, essa é uma deliberação das próprias agências, o que priorizar. Não existem, a gente acha que tem um batalhão aí de pessoas fazendo verificação de fatos, mas isso não é verdade. Infelizmente, são poucas pessoas ainda fazendo verificação de fatos no Brasil, poucas agências.
no mundo, na verdade. Então, as agências precisam priorizar aquele recurso escasso que elas têm, que são as pessoas qualificadas para fazer a verificação, inclusive na escolha do que elas vão verificar ou não. A gente sabe, nas conversas com as agências, de que um dos fatores para priorizar uma notícia em relação a outra é o fato dela estar viralizando bastante. Então, só para vocês terem uma ideia, no mês de março, perdão, no mês de abril, o Facebook conseguiu colocar avisos, que é uma tela, né, como se fosse uma tela filtro, avisando que uma notícia é falsa, em mais de 50 milhões de conteúdos dentro da plataforma do Facebook, que representam aproximadamente 7.500 links de notícias que foram verificadas por agências checadoras. Então, quando a agência prioriza checar uma notícia que está viralizando muito, a gente tem esse tipo de equivalência, né? 7.500 verificações de fato, de notícias diferentes, levam ao aviso de 50 milhões de conteúdo dentro da plataforma. E aí, no âmbito do Covid, a gente verificou também que cerca de 95% das pessoas que, ao ter contato com uma notícia que foi marcada como falsa a partir daquele filtro, a pessoa deixa de interagir com aquela notícia. Ela não clica, ela teria que clicar uma outra vez para chegar naquela notícia. Então, ela deixa de clicar e deixa de interagir. Agora, aqui é importante dizer que quando uma agência de checagem marca uma notícia como falsa, o Facebook recebe esse sinal e a empresa vai, então, trabalhar para diminuir o alcance daquele conteúdo na plataforma. E essa diminuição de alcance, ela é em torno de 80%. Isso, na prática, significa que uma notícia que foi marcada como falsa, ela pode ainda viver dentro do perfil da pessoa que publicou aquela notícia, mas ela vai aparecer muito lá embaixo no feed de notícias das pessoas que estão olhando aquele material. Se alguém optar, por exemplo, por compartilhar ainda assim aquela notícia, vai abrir uma tela dizendo, olha, queremos lembrar que essa notícia foi marcada como falsa, você tem certeza que ainda assim deseja compartilhar? Porque realmente a empresa entende que, ao dar mais informações para os seus usuários, eles podem, de fato, tomar decisões mais e melhor informadas no final do dia, né? A Nina falou também em erro honesto na fala dela, e de fato é isso, tem muita gente que compartilha porque acredita simplesmente porque não tem acesso a mais informação, e ao fornecer essa informação, as pessoas de fato tomam consciência daquilo e refletem muito mais. No âmbito do Covid também, Thiago, só para finalizar a minha fala, é importante falar das parcerias, né, que foram feitas. O próprio WhatsApp teve uma parceria muito interessante com o Ministério da Saúde, no sentido de orientar, um bot dentro do WhatsApp que dialogou com muita gente. O Facebook fez essa parceria do mesmo bot com a própria Organização Mundial da Saúde, e o Facebook também criou um centro de informações, né, dentro da plataforma do Facebook. Então, as pessoas que, por exemplo, pesquisam no buscador do Facebook sobre Covid, essas pessoas são direcionadas ao centro de informações do Facebook, que leva elas para centros de informação, como, por exemplo, a Fiocruz ou a própria OMS, e por aí vai. Então, é claro que não dá tempo de falar sobre tudo, mas tentando ser bem didática aqui ao explicar como a empresa atua na frente de combate às notícias, essas notícias deliberadamente falsas, esse conteúdo de baixa qualidade. Eu quis explicar essa parte mais geral e aí focar um pouquinho nos exemplos de Covid. Perfeito, perfeito, Mônica. E, Nina, a gente sabe que os jovens, né, sobretudo adolescentes e jovens, eles estão sendo bombardeados ali por informações, estímulos a todo momento. E muitos deles ficam só no título, né? Ficam só na manchete. Eles não leem a notícia como um todo. E reagem muitas vezes a partir do título. E aí, né, o que a Mônica comentou, tem muita notícia de baixa qualidade e tem também notícia com viés, né? Aquelas notícias que são inflamatórias, né? Notícias que geram, né? Que são escritas, né? Conteúdos que são escritos com uma manchete para gerar algum tipo de engajamento, de reação do usuário.
E aí, como é que você vê isso? Qual que é a importância da leitura crítica, né, dessas notícias, desses conteúdos, sobretudo por parte de adolescentes e jovens que estão ali sendo bombardeados a todo instante por informação, por conteúdo, por fotos, por vídeo, por texto, por mensagens em aplicativos de mensagens, enfim. Como é que você vê isso a partir da tua experiência de trabalho com jornalismo e juventude? Tiago, eu acho que tem, enfim, eu acho que tem uma grande quantidade, mas eu não sei exatamente a porcentagem, assim, eu sei que é uma coisa que a gente pode espalhar para todas as faixas etárias, assim, o tanto de informação falsa que meu pai compartilha no grupo da família de WhatsApp é bem impressionante, assim. Mas o que eu acho interessante do trabalho que a gente faz e que várias outras organizações têm feito com juventude é que, né, quanto mais cedo a gente consegue educar as pessoas para entender e fazer uma leitura crítica de todo tipo de informação e conteúdo que eles recebem, né, a gente tem aí uma possibilidade de cidadãos mais educados em relação à mídia, à informação enfim, com um comportamento mais positivo, né, de consumo de notícia, mas de compartilhamento também. E aí eu acho que isso a gente tem visto muitos projetos que extrapolam esse lugar da escola, mas que a gente também tem acompanhado muitos professores. A gente fez um treinamento no ano retrasado com 200 professores de ensino médio que estavam verdadeiramente interessados e imbuídos em ensinar, né, entender melhor de como é que eles conseguem ensinar os seus alunos a fazerem essa leitura crítica, serem capazes de interpretar as informações que eles recebem, minimamente ter ferramentas ali para checar essas informações, para que eles possam se educar em relação a isso. E aí, quando a gente faz alguns recortes importantes no Brasil, né, que é um país muito desigual, quando a gente fala, por exemplo, de classe social e de território, isso é ainda mais drástico, né, o papel fundamental que o jovem tem, porque ele pauta muito das discussões que a família vai ter, né, ele acaba virando ali um nó de rede daquela família, né, ele vai influenciar a opinião política, ele vai influenciar decisões econômicas dentro de casa, né? Ele muitas vezes é a primeira pessoa a se formar na escola dentro daquele núcleo familiar, a ir para uma faculdade. Então, acaba sendo um público muito estratégico da gente conversar, porque ele vira um multiplicador. Uma vez que ele entende esse processo, ele tem uma potência de levar isso, né, esse conhecimento, para ali 5, 6, 7 pessoas que vão se beneficiar disso também. Então, para a gente olhar para esse público como foco desse trabalho é muito fundamental, exatamente por causa dessa potência que eles têm. Perfeito, Nina. E esse teu exemplo se coaduna com o objetivo do Cidadão Digital, que é exatamente esse. Nós fizemos uma chamada, tivemos 200, quase 300 inscritos, 297 inscritos, selecionamos 100, e esses 100 foram selecionados. Eles vão realizar uma série de desafios aí online durante essa fase de 2 meses de formação de webinar, e depois 10 embaixadores, um em cada estado, nas 5 regiões do país, irão realizar atividades presenciais nas escolas como multiplicadores. E eles, até o final do ano, vão multiplicar esse conhecimento, esse conteúdo e essas boas práticas para 30 mil estudantes da rede pública de ensino de todo o país. E voltando um pouco, Mônica, você falou de que o Facebook combate desinformação com mais informação. Eu concordo integralmente com essa abordagem. Só que a gente sabe que a informação de baixa qualidade, ela é de graça, né? Ela é barata de ser produzida, ela circula livremente,
ela circula no formato de memes, no formato de sites clonados, no formato de textos plagiados. Então, produzir informação falsa e de baixa qualidade é barato, mas produzir informação de qualidade custa caro. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre as iniciativas do Facebook de fortalecimento do jornalismo local. Como é que vocês têm atuado aí? Você já explicou como é que o Facebook tem atuado com os checadores, né, para checar a informação falsa e informar o usuário de que ele está tentando ou está interagindo com uma notícia falsa. Mas como é que se produz informação de qualidade que não custe caro, que não esteja aí protegida por paywall, o que dificulta aí o acesso a muitos brasileiros, sobretudo de classes sociais e territórios menos privilegiados, como bem destacou a Nina. Obrigada, Thiago. Eu acho ótima a tua pergunta. Ela me permite falar a partir de acho que duas abordagens aí diferentes da empresa nesse sentido. Primeiro, eu queria destacar a importância do jornalismo profissional no combate à desinformação. Cada vez mais a imprensa profissional, o jornalismo de qualidade, ele passa a ser relevante nesse contexto de desinformação que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E aí eu vou citar algumas parcerias aí que o Facebook vem fazendo, tanto global como localmente, mas no sentido de apoiar esse jornalismo profissional, esse jornalismo independente também e de qualidade, né? Acho que de forma global a empresa de fato ela tem feito diversas doações da casa dos milhões de dólares aí para expandir não só a presença de agências de checagem, né, nas diversas plataformas, mas também para projetos aí na frente de jornalismo, para de fato poder financiar e garantir que esse jornalismo de qualidade exista, né, ele subsista. No Brasil, em especial, recentemente a empresa acabou de fechar uma parceria com Palavra Aberta, uma parceria da qual a gente tem muito prazer em falar. É uma websérie que se chama Conhecer para Defender. E é um projeto muito interessante, porque é um projeto que ele vai explicar os caminhos e procedimentos adotados aí por jornalistas profissionais, desde a elaboração da pauta até a publicação da notícia. Em grande medida, Nina, acho que dialoga bastante com o trabalho que vocês vêm fazendo aí, do qual eu sou super fã. Mas aqui a ideia é de webséries, né, gratuitas aí, acessíveis, como forma, na verdade, de aumentar a confiança no trabalho do jornalista hoje. A gente vê, de fato, o jornalista muito desacreditado, né, a ciência muito desacreditada, e o objetivo, então, é que a partir desse entendimento mais disseminado de como o jornalismo funciona, que, enfim, as pessoas possam não só reconhecer, mas principalmente defender o papel da imprensa profissional como antídoto à desinformação. Então, esse é um dos exemplos que eu queria trazer hoje. Acho super importante falar deles. Acho que depois vai ficar os links, né? A gente pode direcionar direitinho. Mas esse é um projeto, uma parceria com Palavra Aberta, que tem uma série de outras iniciativas, aliás, muito legais nessa frente, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Acho que são dois pilares essenciais para sempre serem defendidos aí, seja na pauta na esfera jurídica, seja na esfera de propositura legislativa. A gente enxerga muitos ataques, né, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa hoje em dia, mas nessa esfera de informação e de reconhecimento do profissional e do jornalismo como a ferramenta talvez a mais importante no combate à desinformação, isso é extremamente importante. O Facebook apoia também diversos projetos, aí o próprio Comprova, que tem uma atuação mais, digamos, mais forte, né, mais presente durante as eleições, mas tem um trabalho incrível, né, de associação aí
de diversas empresas de jornalismo para combater, de fato, a desinformação. Essa é uma frente, Thiago, para responder tua pergunta, mas eu queria focar também numa outra frente, que é como é que a gente educa o cidadão em geral, né? Eu falo em usuários do Facebook, mas a ideia é como é que a gente educa, né? Como é que a gente pode apoiar projetos de educação que cheguem de forma mais direta em determinados públicos. Então, na frente da plataforma mesmo, no ano eleitoral, por exemplo, de 2018, o Facebook fez uma parceria com um instituto internacional e produziu 10 dicas para identificar e combater notícias falsas. E aí, hoje, o termo notícias falsas e desinformação tá na boca de todo mundo, mas vamos pensar que há 2 anos atrás ele não estava tão presente assim, ele não estava tão forte assim. Então, falar em notícia falsa, chegar no jantar de domingo da família e falar em notícia falsa era, mas o que é isso, né? Então, o Facebook fez essa campanha que rodou para todos os usuários do Facebook no Brasil, conseguiram acessar essa informação. Então, dicas, uma linguagem muito simples de identificar e combater as notícias falsas, com dicas simples mesmo, por exemplo, desde não acredite em tudo que você lê, como cheque a URL de onde aquela informação vem. A gente sabe que muitas vezes a motivação para uma notícia falsa ela é financeira, por exemplo, né? Então, é atrair pessoas de uma plataforma para um site que vai estar ganhando dinheiro porque ele está rodando anúncios. Então, quanto mais pessoas são atraídas por aquela notícia sensacionalista, mais dinheiro aquele site faz. Então, uma série de medidas que foram tomadas na frente de produtos, né, como, por exemplo, impedir notícias marcadas como falsas de rodarem anúncios na plataforma e, em alguma medida, penalizar páginas que rodavam anúncios marcados como falsos de forma repetida. Essa é uma frente, mas tem a frente de educação mesmo, que é de conscientização das pessoas, né? Então, essa campanha de marketing foi uma campanha milionária que rodou aí na plataforma não só na plataforma do Facebook, nos principais jornais e revistas no país. Eu me lembro a época de abrir os jornais e encontrar 2 páginas enormes em azul com essas dicas de forma muito muito clara, e também em outras plataformas digitais, né, que bastante acessadas. E eu gosto muito também das parcerias que a gente tem na frente de educação midiática mesmo. E aí eu queria citar o Vaza Falciani, que é um dos projetos, um dos meus grandes xodós aí na vida. O Vaza Falciani é um projeto que foi concebido e é executado por um grupo de professores da área de comunicação, professores da USP, da Casper Libero, e já lembro o terceiro, mas o Vaza Falciani, ele na verdade é um curso, e o nome Vaza Falciani, ele tem essa pegada por conta da proposta original do projeto. Ele foi concebido como um curso online para jovens na internet. Então, é um curso muito interativo, ele trabalha muito com vídeos, com memes, e foi um curso voltado para jovens. E depois a gente percebeu, como a Nina mesmo citou, que não só os jovens compartilham notícias falsas, né? Acho que um dado que se tem do ano passado é de que a população mais idosa talvez seja a que mais compartilha notícias falsas hoje e a que mais cresce em termos de acesso à internet também. Então, na versão 2.0 da parceria que a gente fez com o Vaza, o foco foi também nessa população mais idosa, com uma linguagem que dialogasse, conversasse bem com eles. E é um programa super bem sucedido, não só porque ele foi muito bem executado, é um programa que tem começo, meio, fim, tem prova no final. A coisa de ter meme ao longo do programa todo só já é uma delícia, é gostoso de fazer. Mas ele foi incorporado em diversas escolas, no Brasil afora, ganhou prêmios aí, porque a gente também sabe que o professor, de via de regra, independentemente se é da escola pública ou da escola privada, falta material para o professor dialogar sobre sistemas em sala de aula. É uma realidade muito nova,
A gente tem um problema no Brasil de acesso a material de qualidade, e a gente viu esse projeto sendo levado para dentro das escolas como forma de também conscientizar e educar os jovens e, quiçá, também todo mundo, né? A ideia é que todo mundo pare um pouquinho para pensar quando se depara com uma notícia, poxa, deixa eu ler ela antes de compartilhar. Eu li, eu achei que, poxa, tem erro de português, será que é um jornal? Sério, deixaria passar um erro de português? Então vamos verificar. Poxa, se é uma notícia tão bombástica, mas só tem um site cujo nome é um pouco estranho compartilhando essa notícia. Será que ela é verdadeira mesmo? E por aí vai, né? Então, são dicas muito simples, mas é incrível o volume de pessoas que não têm esse tipo de acesso e o quanto isso é importante nesse contexto de desinformação. Com certeza, Mônica, sem dúvida. Sem falar que o nome é maravilhoso, né? Vaza Falciani. O nome realmente comunica muito bem, né? Nina, a Enóis tem uma experiência única, né? Que é o Checasap, né? Foi uma iniciativa, um projeto que vocês fizeram durante as eleições de 2018 e que envolveu jovens, adolescentes e jovens, checando informações que estavam circulando ali no WhatsApp. Eu queria te pedir para você compartilhar conosco quais foram os aprendizados dessa experiência, quais foram os desafios que vocês encontraram, e se você também pudesse, né, dar algumas dicas de verificação e de checagem de fatos para adolescentes e jovens que queiram se engajar nesse tipo de iniciativa. Tiago, posso falar assim, é um projeto que a gente foi muito feliz assim, em fazer, aprendeu muita coisa. Mas antes eu queria comentar um pouquinho algumas coisas que a Mônica trouxe, porque eu acho que também se relaciona bastante com o Checasap, assim, na medida em que a gente foi entendendo o lugar do jornalismo e dessa metodologia, né? Conforme foram crescendo, né? Durante as eleições de 2018, teve esse consórcio do Comprova que muitas organizações, se eu não me engano, eram 24, não sei, algum número parecido com esse, que uniram forças para fazer checagem de informação, porque foi um período que, né, a gente já estava um pouco prevendo que isso ia acontecer, né? Que a discussão eleitoral ia ser pautada por muita notícia falsa, muita desinformação. E aí tem uma coisa que eu gosto de colocar na roda, assim, né, uma perspectiva sobre essa questão do jornalismo profissional. Porque para mim, jornalismo profissional, ele entra muito na categoria de notícia falsa. Que eu acho que eu gosto de fazer uma meia-culpa, né, como jornalista, o tanto que a gente colocou o jornalismo dentro de uma caixinha preta, como se fosse uma coisa impossível de ser feita por pessoas que não tivessem dedicado a sua vida a fazer jornalismo, e como se fosse uma coisa assim muito especial e até um pouco um lugar elitista, né? A gente vê aí pela composição das redações, por quem hoje faz esse jornalismo que está dentro, né, do que a Mônica está colocando como jornalismo profissional. E a gente tem bate numa tecla muito forte, que é para que a gente saia desse lugar de desinformação que a gente ocupa hoje, né, a gente precisa explicar para as pessoas o que é o jornalismo, e isso é papel do jornalista também. O que, na minha visão, significa a gente abrir essa caixa preta, né? É a gente contar sobre esses processos, é a gente dizer, como é que foi que eu cheguei nessa informação? Como é que eu achei esse dado que está embasando essa reportagem? Como é que eu descobri essa fonte? E aí, nesse sentido, não existe muito jornalismo profissional, porque se não é profissional, é o quê, né? Na minha visão, aí a gente não pode nem chamar de jornalismo, né? Se não está usando esses métodos, esses processos, né, que vão garantir minimamente que a informação que a gente está passando, ela tem aonde se sustentar, ela tem base, a gente não pode chamar de jornalismo, porque eu acho que isso é exatamente o que confunde as pessoas, porque aí você tem
Eu lembro da época do pub editorial, né, que já era uma outra discussão, assim, aí você assina como pub editorial e as pessoas vão automaticamente entender que aquilo é propaganda, que aquilo é um anúncio. E eu acho que durante muito tempo o jornalista ele não entendeu que também era parte do papel dele explicar como é que ele chegava na informação que ele estava transmitindo, né? E fazer com que as pessoas também de forma mais autônoma e crítica pudessem refletir sobre aquilo, né? Poxa, isso é uma opinião, isso é um artigo, isso aqui é uma reportagem. Então eu acho que a gente discutiu muito pouco isso. E me incomoda muito esse termo de jornalismo profissional, porque eu acho que ele continua confundindo, em vez de explicar. Mas é uma opinião minha, assim, porque eu acho que se não está seguindo esses métodos, a gente não pode nem chamar de jornalismo. Né? Ele não, é como medicina, né? Em outro nível, obviamente, mas existe medicina não profissional? Né? Qual é o risco da gente ter médicos não profissionais? E o jornalismo a gente entende o impacto, né? Quando a gente vai lá e comete algum erro e transmite uma informação que não foi checada, o impacto disso, a gente está sentindo isso agora, né? Isso que a Mônica comentou, de tantas notícias de toma isso aqui que vai curar, né? Vai te curar do coronavírus, e as pessoas de fato acreditando nessas informações. Então eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa fazer, assim, de forma nenhuma isso desvaloriza, né, tira valor da imprensa, porque a gente também entende o quanto que se a gente não tivesse uma imprensa hoje no Brasil minimamente independente, a gente não conseguiria estar fazendo o que a gente está fazendo agora, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde não ter divulgado os dados e aí um consórcio de organizações de imprensa estarem se juntando para conseguir divulgar esses dados, a importância que isso tem e que coletivos e agências mais independentes que não têm, né, a estrutura que essas empresas de mídia têm, não estariam conseguindo fazer esse trabalho. Então, eu acho importante a gente colocar isso para discussão. E aí, nesse sentido, eu acho que o Checasap nos ensinou muito, porque a Enóis, ela ao trabalhar diretamente com esse público, que é um público majoritariamente periférico, né, que vive nas periferias, negro, mulheres, enfim, com todos esses recortes sociais que são as maiorias, né, no Brasil, a gente começa a repensar, enfim, estamos há 10 anos fazendo isso, mas a gente começa a repensar esse lugar do jornalismo a partir dessas perspectivas, né, que é uma coisa que o jornalismo não está acostumado a fazer. Apesar do que a gente está vivendo agora, né, dos protestos contra os casos de racismo e tal, a gente teve uma situação agora recente também numa bancada inteira da Globo News branca discutindo racismo, e a partir de uma pressão na internet os caras resolveram mudar a bancada. Então eu acho que a gente ainda falta um caminho assim para a gente percorrer dentro desses lugares. E aí, ao fazer esse exercício de pensar o jornalismo a partir dessas outras perspectivas, durante as eleições de 2018, o que a gente entendeu é que, isso que vocês falaram também, né? Agora, não sei se foi a Mônica ou se foi o Thiago, mas que essas pessoas não tinham acesso à informação gratuita, né? Então, como é que elas iam tomar uma decisão de em quem votar, né? Como votar, em quem votar, sem ter esse acesso à informação. E, ao mesmo tempo, recebendo muita informação falsa pelo WhatsApp, principalmente. Então, a gente pensou, junto com esses jovens que ficam com a gente, né, num período ali formativo, de criar um projeto que pudesse dar uma informação já dentro desse ambiente, né, porque a gente tinha essa ebulição de agências de notícia, mas qual que era o problema das agências de notícia? Tudo redirecionava para o site das agências de notícia. O que acontece é que as pessoas têm o zero rating, né, que é, você não tem conta de celular, então você não consegue acessar a internet se você não tiver no Wi-Fi, né? E aí, toda vez que você era obrigado a redirecionar, né, um link te direcionar para ler a notícia verdadeira, checada, a pessoa já desistia, né? No meio desse processo, ela já desistia.
Então, que a gente precisava de um projeto que desse conta de dar informação verdadeira já dentro do grupo de WhatsApp, desses ambientes onde a gente entendia que a política estaria sendo discutida. E, ao mesmo tempo, checar o que estava chegando dentro desses grupos. Então, esses jovens criaram uma rede, né, eles entraram em 300 grupos que estavam naquele momento discutindo políticas, desde grupos de família, amigos, faculdade, até grupos formados para discussão política mesmo. E aí, dentro desses grupos, se identificando como Checasap, a gente começou um monitoramento de mensagens que chegavam, né, mensagens políticas que chegavam nesses grupos. E aí, semanalmente, esses jovens jornalistas iam a gente decidia também, a partir, né, desse critério que era o compartilhamento, né, e a coisa mais crítica, assim, a mensagem mais crítica. E aí a gente decidia por checar, os jovens faziam esse processo de checagem, que eu trouxe algumas dicas aqui para dar para vocês também. E aí criaram uma linguagem para transmitir essas informações dentro do WhatsApp, que era uma linguagem já utilizada, então com emoticon, com palavras simples, sem o politiquês, né, para que aquilo de fato fosse acessível. E aí a gente ficou durante 3 meses tocando esse projeto, então checando informação, distribuindo informação. Teve um episódio que inclusive foi uma coisa muito legal, assim, na época com a Mônica, porque uma das mensagens que chegou era para a pessoa clicar num link e se transformar num robô do Bolsonaro, num Bolsocop, tinha até o nome, né, o projeto. E o que acontecia? Você era direcionado para a sua página do Facebook, e aí aquele aplicativo que você estava instalando no Facebook disparava automaticamente mensagens da sua conta para todos os seus contatos, mensagens falsas sobre o Bolsonaro, né, fazendo uma campanha, na verdade, para o Bolsonaro. E aí ninguém tinha dado isso, porque era uma coisa que tinha acabado de pipocar nesses grupos. Os repórteres foram investigar, baixaram o aplicativo num lugar seguro para entender exatamente o que ele está pedindo. E aí era aquele tipo de aplicativo que pede autorização para tudo, né, para ter acesso ao seu computador, às suas fotos, aquele tipo de coisa. E aí a gente conseguiu apurar, demos essa matéria no Intercept, avisamos a Mônica, e ao avisar a Mônica, essa conta já foi tirada do ar, né? E aí, então o projeto que estava ali no seu nascedor e poderia causar um grande dano, ele foi extinto ali imediatamente. Então a gente viu muito, muito disso acontecer. E também dentro desses grupos, né, que tem uma baixa educação midiática, esse tipo de notícia, né, de estratégia, ela é muito facilmente adotada, assim, né, e as pessoas acabam clicando e vão e entram e baixam os programas sem ter a consciência do que aquilo está, qual que é o impacto daquilo, né, em relação à vigilância, em relação à privacidade e tal. Então, foi um projeto que ensinou para a gente muita coisa, mas principalmente sobre esse lugar do jornalismo, assim, que no Brasil ainda é visto a partir de um ponto de vista elitista, e que se a gente quiser de fato, né, se a missão é informar, a gente vai precisar conversar com as pessoas, né, de um lugar que não é o lugar que o jornalista está acostumado, né? A gente trabalhei muito tempo dentro de redação e a gente sabe que a gente fazia para o colega, né? A gente fazia notícia para o meu amigo repórter. E eu acho que isso distanciou muito o jornalista dele mesmo como cidadão, assim, né? E aí eu acho que essa coisa da caixa preta é um pouco importante a gente tratar, porque são esses protocolos que os jornalistas usam, que eles são protocolos que as pessoas não jornalistas podem adotar, né? Que tem a ver com questões de interpretação de texto, né? De uma leitura crítica, mas com coisas muito, muito simples, né? De que você precisa buscar a fonte oficial, né? Como é que você faz isso? Hoje, você recebe
uma notícia, você facilmente, se você digitar esse mesmo texto no Google, é muito possível que alguma dessas agências de checagem já tenham checado essa notícia e vão te dar essa informação correta, né? Mas de você, por exemplo, falar com especialistas, né? Esse lugar do especialista também, que a gente precisa desconstruir no jornalismo. Quem são as pessoas que têm a maior vivência dentro desse assunto, né? Então, você pode consultar elas para entender sobre esse determinado assunto e aí poder emitir sua opinião, né? Existem organizações que trabalham com essa informação, organizações que tenham reconhecimento, né? Organizações sérias. O que essas organizações dizem, né? Consultar pelo menos 3 fontes antes de compartilhar aquilo, né? Não só mesmo nos jornais, né? Então, o que o Estadão está dizendo, o que a Folha está dizendo, o que o Globo está dizendo. E aí algumas coisas que eu acho que são mais sensíveis, assim, né? Que a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade que é complexa, né? Então, nunca é tão simples quanto parece, né? Isso é uma coisa muito importante da gente entender quando a gente está olhando para a informação, que a gente tem uma coisa que é o viés de confirmação, que a gente gosta de acreditar naquilo que a gente já acredita, né? De ter informação que confirma o que a gente acredita. Como é que a gente busca contradição? Como é que, né, a gente busca olhares diferentes daquele que a gente tem para tentar entender, né, antes de já comprar uma ideia que é mais confortável para a gente mesmo. Não existem, e sobre isso, não existem só 2 visões sobre uma mesma coisa, existem milhares, né? Se a gente tivesse o algoritmo do Facebook instalado na nossa cabeça, a gente ia ver o quanto de opiniões diferentes que existem sobre um mesmo assunto. Então, a gente entender a complexidade disso e tentar buscar um equilíbrio, né? Que é um pouco o balanço da coisa, né? De proporcionalidade, assim, que é uma coisa que o jornalista faz, né? No exercício da sua profissão. Então, acho que tem essas coisinhas que a gente vai aprendendo conforme a gente vai falando abertamente sobre esses processos, né? Que não é o preto no branco, né? Vou dar só um exemplo aqui, né? A gente fez uma matéria no ano passado falando sobre um genocídio que aconteceu, genocídio de 3 jovens no Jardim Rosana, e a gente ia publicar essa matéria num veículo grande, sim, de grandes proporções, e um desses jovens que foi morto tinha uma família, e aí a história estava um pouco focada em contar, né, como que era a vida dele, qual foi o impacto para a família, né, quando ele morreu e tal. E aí a editora desse veículo perguntou para os jovens que estavam apurando essa matéria. Jardim Rosana, para quem não sabe, é uma periferia ali perto, na zona sul da cidade de São Paulo, periferia do Capão Redondo. A editora exigiu que a gente colocasse na matéria a ficha criminal, né, se essa pessoa tinha cometido um crime em algum momento na vida dela ou não. Porque isso faz parte do protocolo jornalístico, para quem não conhece, né? Quando a gente está falando de crimes, de assassinato e tal. E aí os jovens argumentaram que essa era uma leitura que, se a gente colocasse essa informação, independente se a pessoa tivesse cometido crime ou não era por isso que ela tinha sido morta, né? Isso não justificava, na verdade nunca vai justificar, né? Isso é número 1. Mas que ao divulgar essa informação, isso corroborava com uma leitura que as pessoas têm, que bandido bom é bandido morto, né? Que na época também era uma coisa que estava sendo reforçada por uma leitura política ali na época. Então, assim, a gente começar, e aí foi uma briga dentro, né, entre os repórteres que entendiam, né, que tinham aquela vivência de periferia, né, e de criminalização por você ser uma pessoa negra e pobre, versus a editora branca dentro de um veículo que está seguindo um protocolo. E aí aquilo foi uma briga. No final da briga, ela
a gente conseguiu convencer ela de que não precisava colocar, né, se ele tinha passagem na polícia ou não, e a matéria saiu sem. Mas essas pequenas discussões, quando a gente começa a ter essas discussões, a gente vê que não é tão preto no branco, porque apesar de ter critério jornalístico e da gente estar seguindo, isso pode dar margem a diversas interpretações sociais, né? Porque a gente vive num contexto social que é muito complexo. Então, quanto mais a gente consegue saber e contar, né, e aprender como o jornalismo ele é feito nessa minúcia, e que muitas vezes são ambientes racistas também, são ambientes com assédio, né, como qualquer ambiente de trabalho, né, que tem essas questões na sociedade em que a gente vive, a gente consegue entender melhor como é que a gente se posiciona e aí fazer leitura crítica também a partir desses recortes, né, que não é só o método pelo método, né, mas é também quais são as minúcias que estão aí no meio dessa história. Enfim, acho que eu falei bastante, mas abro aí para discussão. Não, mas foi excelente, Nina, um belíssimo sobrevoo que você deu, desde dos métodos e protocolos jornalísticos até as estratégias, né, de consumo de notícias, de produção de notícias, de checagem de notícias, e eu não tenho dúvida de que essa sua fala vai ajudar muito, né, os jovens que estão se aproximando, fazendo essa primeira aproximação agora com esses temas. E na sua fala, você falou de alguns conceitos que eu queria explorar um pouco, que eu queria que a Mônica explorasse um pouco. Você falou em zero rating, você falou de paywall, ou seja, são modelos de negócios, mas que têm um pano de fundo aí, que é um pano de fundo regulatório. E aí, a partir desse trecho da tua fala, eu queria retomar a conversa com a Mônica, porque a gente está tendo essa nossa conversa aqui hoje num momento em que o Brasil está discutindo vários PLs, vários projetos de lei que pretendem criminalizar a desinformação ou que pretendem regular plataformas, pretendem disciplinar a liberdade de expressão. E existem hoje mais de 50 projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado com esse objetivo. E os projetos, Mônica, eles têm, né, como você sabe, visões completamente distintas e opostas. Tem projetos que proíbem as plataformas de tirarem conteúdo do ar, inclusive conteúdo ilícito. Tem que deixar correr solto. Por exemplo, se a plataforma for invadida por spammers, tem que deixar os spammers tomarem conta da plataforma e não pode remover o spam. Já outros projetos dizem que tem que tirar tudo, que a plataforma tem que checar se é verdadeiro, se é falso, e tem que remover imediatamente, sob pena de multa, sob pena de bloqueio, sob pena de suspensão das atividades, e assim por diante. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Mônica, a tua visão sobre o risco, né, de uma eventual legislação ruim que venha a ser aprovada, e como é que isso pode impactar, né, no jornalismo, como é que isso pode impactar na liberdade de expressão, na liberdade de opinião, na liberdade de imprensa, como é que isso pode mudar a internet como nós a conhecemos hoje, que é uma rede que não tem controle editorial prévio de conteúdo, ou seja, se a internet chegou onde chegou, é porque ela não se equivale a uma rádio nem a uma TV, em que para você veicular o conteúdo, um editor tem que aprovar. Na internet, não. Você pode criar o seu conteúdo e veicular esse conteúdo sem pedir a aprovação de nenhum editor, né? Mas isso pode mudar a depender do que for aprovado no Congresso. Qual que é a tua visão sobre isso? Quais são, se você puder compartilhar um pouco da tua experiência como professora de Direito Internacional, doutora em Direito Internacional e professora da Fundação Getúlio Vargas, eu queria pegar um pouquinho desse teu lado aí de professora e você explicar para a gente o que está em jogo. Obrigada, Thiago. Ótima pergunta. Nossa, dá para a gente ir por tantos caminhos aí, né? De fato, a gente tem visto movimentos, um movimento grande no sentido de regular
o tema das notícias falsas já há algum tempo. Ele não é de hoje que o Congresso namora com a regulação do que é notícia falsa, ainda que não exista nenhum consenso sobre a própria terminologia notícia falsa, né? Se a gente colocar 10 especialistas sentados numa mesa hoje, ou se a gente trouxesse 10 especialistas para essa nossa conversa hoje aqui, a gente não ia terminar com ter um 11 consenso. diferentes. Exatamente. Então, a gente tem visto esse namoro regulatório em relação a isso. Então, é uma onda de querer regular aquilo que a gente não sabe ainda direito o que é, né? Isso, de forma geral, é muito perigoso. Mas nos últimos meses, em especial nas últimas semanas, a gente viu esse movimento tomar muita força, com algumas propostas aí legislativas andando perigosamente rápido, no momento em que tanto o Senado quanto a Câmara estão fazendo um processo de aprovação eletrônica, um processo que, no meio de uma pandemia, deixa muito pouco espaço para o debate público. Não existe tanta clareza sobre os textos que estão ou não estão sendo votados. Os corredores acabaram, né? Os corredores onde se tinha as informações, eles não existem mais. Então, e num processo de aprovação muito rápido, a gente tem visto isso acontecer. Então, acho que um primeiro ponto importante a ser feito é que, se a gente voltar lá para o Marco Civil da Internet, que é a primeira legislação de fôlego no Brasil que regula os princípios, que regula, mas de forma principiológica e não criminalizadora, o movimento do usuário de internet. Aquela foi uma legislação que foi discutida por anos, e ela foi discutida num contexto de dezenas de consulta pública, num contexto de uma lei online que durante muito tempo ficou aberta para qualquer qualquer cidadão opinar. Então é um processo modelo, na verdade. O Brasil é tido como uma grande referência em termos de processo legislativo no que diz respeito à lei que veio a ser o Marco Civil da Internet. Então, acho que uma primeira observação importante de ser feita em relação a esse momento que a gente está vivendo é de uma crítica a esse processo rápido demais, de regular sem discussão, de regular sem envolver todos os atores que são afetados por essa regulação, de algo que, de fato, a gente tem ainda muito pouca clareza terminológica. Eu entendo, entretanto, que o local de onde se parte é um local positivo. Eu tenho a mais absoluta certeza que tanto os senadores como os deputados que estão fazendo essas proposituras, eles estão extremamente bem intencionados. Eles querem acabar com um problema, né? Mas eu acho que ainda existe uma ilusão de que uma lei possa dar conta de algo que é muito mais complexo, está muito mais enraizado em problemas gravíssimos que a gente vive como sociedade, que está relacionado à educação em especial. A gente tem educação na raiz desse problema, né? A falta de acesso a conteúdo de qualidade, a falta de acesso à escola, a falta de capacidade de interpretação, de leitura, pensamento crítico, né? Então, a gente está falando de algo que está para além de uma lei dar conta, né? E conseguir regular. E eu escuto muito, e a gente vê, existem já diversos exemplos legislativos lá fora que partiram de locais maravilhosos, mas que tiveram resultados muito negativos, em especial para a liberdade de expressão. Eu vou citar como exemplo aqui a lei alemã, que é uma lei que pune severa e rigorosamente as plataformas. É uma lei que foi pensada não num contexto de notícias falsas, mas para coibir discurso de ódio. E é claro que, né, a Alemanha tem um histórico diferente do nosso e existe uma motivação para isso. Mas é uma legislação que, ao colocar a responsabilização pelo conteúdo nas plataformas, ela, em grande medida, ela obriga as plataformas a limitar o discurso, porque o passivo jurídico ele acaba sendo enorme quando você tem 10, 20, 30, no caso do Brasil são 137, acredito, milhões de usuários, né? Então,
é impossível você fazer moderação, e é ruim, eu acredito, atribuir à plataforma decisões que, em grande medida, devem estar na esfera do judiciário. Uma coisa é a gente olhar para uma foto de exploração sexual de menores, por exemplo, e todos nós concordarmos que aquele conteúdo não tem que estar na plataforma. Essa é a decisão fácil de ser tomada. Outra coisa é você ter que colocar a plataforma no dever de juiz para decidir se fulano difamou ou não ciclano. Esse é um papel que precisa ser cumprido pelo judiciário. E, nesse sentido, o Marco Civil da Internet, eu volto a repetir, ele é uma grande referência, inclusive, na forma como ele olha para isso, né? Ele coloca as plataformas como responsáveis, sim, pelo conteúdo que nelas circula, desde que elas não tomem medidas a partir de ordens judiciais. Então, ela tem um espaço de segurança para poder atuar, e ela será responsabilizada, sim, se, a partir de uma ordem judicial, ela deixar de tomar medida e de descumprir. E tem também a exceção, que é a coisa da pornografia de vingança, né? Que aí basta uma notificação para que a plataforma seja obrigada a remover esse conteúdo com razão. Então, na Alemanha, todos os estudos mais recentes, já com a lei em vigor por um certo período de tempo, estudos de instituições extremamente sérias alemãs, mostram que o discurso foi, sim, limitado de forma bem severa por conta dessa legislação, que, de novo, parte de um lugar bom. Ninguém quer discurso de ódio, ninguém aqui vai dizer que discurso de ódio é bom para a humanidade, mas a forma como isso foi colocado levou, sim, a uma limitação, da liberdade de expressão bastante grave, na verdade, né? E a gente vê a lei alemã sendo levantada como exemplo a ser seguido de legislação por países muito pouco democráticos, né? Acho que o exemplo mais recente que eu vi é o governo do Paquistão dizendo que a lei alemã é muito boa e que realmente... E aí você vê o perigo de governos não democráticos se apropriarem de legislações como essas e propostas regulatórias como essas e passarem a ter um poder tremendo em termos de controlar discurso, não só limitar discurso, mas o que é mais perigoso ainda, que é controlar, né? Só deixar passar aquilo que lhes interessa em grande medida. E aí, um último ponto que eu queria falar sobre essa coisa da proposta regulatória é em relação a... Eu escuto muita gente achar que as plataformas não fazem absolutamente nada. Não, é terra de ninguém. Já ouvi isso da boca de dezenas de pessoas, né? O Facebook é terra de ninguém. Isso não é verdade. As plataformas, elas são regidas por seus próprios termos e condições de uso. São as regras de convivência que são estabelecidas no momento em que um determinado usuário decide fazer parte daquele, ou, né, usufruir daquele serviço, digamos assim. E a plataforma, é legítimo para a plataforma colocar limitações, né? Então, é legítimo que uma plataforma não deseje nenhum tipo de conteúdo sexual, por exemplo, porque ela é uma plataforma que está aberta a pessoas a partir de 13 anos, como é o caso do Facebook, né? Então, acho são regras que vão sendo colocadas ali, e aí sim a plataforma atua quando existe violação dos seus termos e condições de uso. A Nina citou um exemplo na fala dela agora, que é exatamente esse, né? Um caso que a equipe dela, de fato, né, a turminha é incrível, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, foi muito legal. Eles identificaram que, na verdade, era nada mais do que um comportamento inautêntico, né? Aquele tipo de conduta, ela não era permitida pelas regras da plataforma. Então, o que a gente fez foi denunciar, e veja, todo mundo, qualquer um pode denunciar conteúdo, via de regra nas plataformas. No Facebook, a denúncia de todo e qualquer conteúdo, ela pode ser feita naqueles 3 pontinhos que aparecem no canto superior direito de toda a publicação que vocês encontram na plataforma. Tem lá a opção denunciar, e você pode, inclusive, dizer por que você está denunciando. Né? Você pode denunciar porque você acha que aquilo é spam, você pode denunciar porque você acha que aquilo
é uma notícia falsa e por aí vai, né? Aquilo lá é violência, é uma incitação à violência, tem uma granularidade bastante alta nesse sentido. Então, qualquer um pode denunciar conteúdo. O que aconteceu quando a Nina nos alertou sobre esse caso, a gente fez uma denúncia e as equipes internas conseguiram avaliar e verificar que sim, naquele caso havia uma infração aos termos da plataforma e por isso aquele comportamento inautêntico, né, ele acabou sendo derrubado. Contas falsas, por exemplo, são contra as políticas, vão contra as políticas e condições de uso do Facebook. O Facebook tem uma política de nome real e contas falsas, elas ferem essa política. Então, hoje a empresa consegue derrubar, ela derruba um volume muito grande de contas falsas, esses números estão sempre detalhados nos relatórios de transparência que o Facebook publica semestralmente. Hoje a empresa já consegue atuar com uma certeza de 90 chega muito perto de 99% dessas contas falsas de forma proativa, sem que haja necessariamente necessidade de denúncia. Então, é um investimento muito pesado que é feito em inteligência artificial e equipes aí de investigação e segurança. Hoje são cerca de pouco mais de 35 mil pessoas trabalhando nessa frente de segurança e olhando para conteúdo na plataforma. Mas então, sempre que esse comportamento ou conteúdo é identificado ferindo os termos e condições de uso da plataforma, ele é removido. Então não é terra de ninguém, né? A empresa cuida para, de fato, remover aquilo que fere as suas políticas. Então, queria destacar isso porque é importante. Às vezes a gente vê propostas legislativas sendo feitas como se nada estivesse sendo feito pelas empresas, mas existe um trabalho muito grande aí nesse sentido. 2019 é isso aí, foram cerca de 6 bilhões em 2019, né, que é praticamente o dobro do número de usuários ativos da empresa hoje. Então, a gente sabe que tem muito ator mal intencionado, sim, a empresa toma muitas medidas no sentido de combater esse tipo de comportamento, mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala em regular. E veja, eu não tô advogando aqui pela não regulação, né? Pelo contrário, o Facebook não é contrário à regulação. A regulação é importante, ela é necessária, mas ela precisa ser feita num ambiente que permita diálogo, que permita debate, que permita contraposição de ideias, que permita olhar de forma mais profunda para quais impactos determinada medida terão, seja para a inovação, seja para a liberdade de expressão, seja para a liberdade de imprensa. Não é leviano a gente tentar regular esses espaços hoje. Então, acho super importante e oportuno, Thiago, você ter levantado essa questão aqui para a gente debater. Perfeito, Mônica, super obrigado. E só lembrando, a própria lei alemã, ela já está em revisão na própria Alemanha, né? A chanceler Angela Merkel já reconheceu a dificuldade de aplicação da lei e já comissionou, né, um grupo de trabalho para propor uma alteração, tendo em vista a dificuldade de se implementar a lei. Então, vejam, a gente está querendo copiar uma legislação que teve dificuldade de implementação na Alemanha, que é conhecida pelo seu rigor, pela sua disciplina e pela sua eficiência. E aqui no Brasil, nós temos aí um debate, ou não debate, né, que não está levando em consideração essa experiência na sua integralidade. Mas eu queria, caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, eu queria que vocês dessem algumas dicas para os jovens que estão participando do programa em relação a uma boa dieta informacional, né? Quais são as dicas para uma boa dieta informacional? A gente sabe que o jovem ele acaba sofrendo ali de muita ansiedade, querendo ler tudo, não é? Mas muitas vezes menos é mais, né? Então ler menos e com mais qualidade, com mais profundidade, e compartilhar menos também, com mais responsabilidade, pode ser uma das saídas. Eu queria que vocês
explorasse um pouco quais são as dicas que podem ser dadas para adolescentes e jovens, para que eles tenham ali uma boa dieta informacional no seu cotidiano de uso das redes sociais, mas da internet de uma maneira geral. Imagino que esses jovens que estão assistindo a gente vão ter contato com um manual, né, o toolkit que a gente ajudou a criar. Então, eu acho que lá tem algumas dicas que podem ajudar o jovem a entender um pouco esse passo a passo, né, de checagem, de como mergulhar mais nesse assunto, colocar a mão na massa, porque eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem lá na Enóis é que é isso, a gente precisa, como dizem os bons e velhos jornalistas, quando a gente sabe como é feita a salsicha, né, a gente pode escolher se a gente quer comer ou não. Então, colocar a mão na massa eu acho que é um pouco, para mim, o primeiro caminho, e principalmente se tratando de jovens que gostam de experimentar e ter essa experiência de vivência mesmo. Então, acho que eu começaria por aí. Em relação à dieta informacional, né, eu acho que é muito parecido com o que a gente vê para a nossa alimentação biológica, né, que as pessoas falam para você ter um prato colorido. No jornalismo, isso significa comer de diversas fontes, né? Não precisa ser fontes infinitas, não precisa ler a internet inteira, mas é muito importante que você possa acompanhar alguns veículos que você curta, né? Mas também é importante você ler coisa que enfim, tem, né, esse processo jornalístico, enfim, não é um blogueiro, alguém que só emite opinião, então a gente está falando mais de jornalismo, né, de informação ali com base, com fonte, com especialistas, mas que você busque a contradição, né, então que você siga e acompanhe veículos que também são contraditórios à tua opinião pessoal, porque isso vai trazer pontos de reflexão que vão deixar o seu pensamento mais complexo, né? E aí você cai menos, você fica menos suscetível a cair nessas pegadinhas de só se alimentar daquilo que você já gosta, né? Porque isso não vai te deixar bem nutrido de informação. Então, acho que eu começaria um pouco por aí. Em termos de quando a gente recebe informação no WhatsApp, tem coisas muito simples que você pode fazer. Uma dessas eu falei, que é simplesmente pegar o texto e jogar no Google, né? E aí você vai ver ali quantas coisas já foram publicadas, checando essa informação, muito possivelmente, porque quando é isso que a Mônica falou, né? Tem diversas agências de notícia que fazem já esse trabalho com as informações que estão sendo mais viralizadas. Então, se isso já viralizou num nível grande, né, é muito possível que alguém já tenha checado. Então, acho que o básico é isso, né? Coisas simples de fazer também é verificar a autoria, né? Então, quem são as pessoas que escreveram isso? Esse texto está assinado, não está assinado? Isso é muito importante para tudo, assim, né? Para textos acadêmicos, para textos, né, que você vai receber na escola, né? Quem é esse autor? E buscar se está assinado já é alguma coisa, já é um ponto positivo. Se não está assinado, desconfie, né? Se está assinado, quem é esse autor? Então, tenta buscar a biografia dele, dá um Google no nome dessa pessoa, quais são os outros textos que essa pessoa já publicou, tem algum viés, né, no que ela está falando, você consegue identificar isso, enfim, isso é uma coisa importante também e bem simples de fazer, né, com acesso à internet. E aí eu acho que alguns cuidados mais técnicos, né, do link mesmo, né, da URL do site que você está lendo, de você fazer, se você recebeu essa informação pelo WhatsApp e ela não foi checada, você vê se isso, se tem gente falando sobre esse assunto, né, não especificamente sobre o que chegou, mas num contexto mais genérico, mais aberto. E sempre buscar consultar outras fontes. Eu acho que essas dicas são bem seguras, assim, e fáceis de
qualquer pessoa conseguir cumprir. Ela realmente tocou nos pontos centrais. Eu gosto muito, Nina, da sua fala sobre a coisa da diversidade, de buscar né, de buscar diversidade de opinião. Acho isso tão importante para uma formação crítica. É tão importante a gente interagir, dialogar e ler aquilo com o qual a gente intuitivamente não concorda, que isso nos une com ferramentas, com argumentos. Às vezes é importante a gente reconhecer que a gente está errado e que o outro lado pode ter um ponto super interessante. Então, acho que existe uma grande responsabilidade aí em permitir essa diversidade de opinião, de posicionamento, etc. E muita gente fala da bolha, do Facebook, do algoritmo. Basta interagir com um conteúdo que é um conteúdo um pouquinho diferente daquele com que você normalmente gosta de interagir, que você vai começar a ver aquele conteúdo. O algoritmo nada mais faz do que ele te alimenta com aquilo que você, via de regra, faz, né? Então, um exercício que eu pessoalmente gosto de fazer é curtir ou interagir, comentar em posts que tragam os outros pontos de vista, né? Isso faz com que o meu newsfeed fique mais diverso e isso eu tenho visto ser muito, muito bom para mim. E, eventualmente, se é um tema, né, com o qual eu discordo muito, eu não quero ver, eu deixo de seguir aquela página e por aí vai. Mas a gente está aberto a essa diversidade, eu acho que é uma dica incrível. Eu fiquei pegando uma carona aí nas dicas da Nina. E eu vou finalizar falando de responsabilidade. No final do dia, não importa a legislação, não importa o quanto as plataformas façam, deixem de fazer, a responsabilidade, nós temos responsabilidade como cidadãos de nos informarmos. E, mais do que isso, de informar e educar quem está perto da gente. Então, ao se deparar com uma notícia falsa, ao se deparar com uma informação que vocês sabem, né, que não é verdadeira, ou com um material de muita qualidade, é dever. Meus filhos sabem disso desde pequenos, né? Poxa, mamãe, será que dá para confiar nisso? Não dá para acreditar em tudo que está na internet, né, mamãe? Eu falei, é isso aí, não dá. Então, como é que a gente faz para buscar? Como é que a gente olha? Como é que a gente se certifica que aquilo é verdade ou não? E se eu não posso me certificar, se eu não tenho certeza, eu tenho a responsabilidade de não passar aquilo para frente. É claro que as empresas vão fazer o máximo possível para dar um maior volume de informações, para remover aquilo que é mais grave, aquilo que fere os seus termos, mas uma coisa ou outra sempre vai passar e no final do dia é a responsabilidade que importa realmente. Então, como um bom cidadão digital, é importante a gente lembrar que a gente tem essa responsabilidade conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, né? Acho super importante podermos ser replicadores do conhecimento que a gente tem acesso e das informações. E se você está assistindo esse vídeo é porque você está interessado, você está preocupado, então leve para casa essa sua responsabilidade de reproduzir, de multiplicar esse conhecimento. Perfeito, Mônica. E com essa sua fala, né, a gente conclui esse webinar e essas duas falas em conjunto, elas representam exatamente o espírito do programa, né? De empoderar os jovens e trazer noções de cidadania, de autocuidado, de privacidade, de uso positivo, de educação midiática e como esses conteúdos eles podem ser multiplicados e podem fazer diferença se forem multiplicados a partir das salas de aula das milhares de escolas brasileiras espalhadas aí nas 5 regiões do país. Então, com isso, a gente conclui esse webinar, é o 5º webinar da série. Eu agradeço mais uma vez a imensa contribuição que vocês deram para a formação desses jovens e já os convido para o próximo e último webinar sobre experiências e ações inspiradoras que fazem a diferença e que podem fazer ainda mais a diferença no Brasil, sobretudo agora no contexto da Covid-19. Muito obrigado, Nina. Muito obrigado, Mônica.
e até breve.